Olá pessoal, Deus abençoe você grandiosamente, poderosamente. Uma boa tarde para todos, que a paz possa entrar na sua casa através dessa live, como nós prometemos, né? Hoje nós vamos continuar. Vai entrando aí. Vai entrando. E nós vamos daqui a pouco fazer uma oração. O pastor Lúcio, daqui a pouco ele deve estar entrando aí também. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Certeza que Deus vai abençoar. Vamos orar porque o Brasil está precisando de oração. O Rio de Janeiro está precisando de oração. Não é verdade? Precisamos clamar a Deus. Precisamos clamar a Deus. Só Deus para mudar essa situação. Só Deus para mudar, para trazer o alívio, né? Compartilha aí. Nós vamos fazer uma oração e eu quero que você que está do outro lado, ore comigo também, para Deus abençoar essa nossa tarde aqui. Vamos abençoar no nome de Jesus, tá? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Somos eternamente dependentes de Ti, como diz esse hino. Somos dependentes do Senhor. Somos carentes do Espírito Santo. Sim, carente do Senhor. E pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, sobre o nosso Brasil, todos os estados, sobre o Rio de Janeiro. Ah, meu Deus, abençoe, dirigindo as nossas palavras, e no momento que a gente estiver falando da Tua palavra, que através desse veículo, dessa ferramenta que é a rede social, que a nossa voz ela possa chegar em lugares distantes, principalmente que a nossa voz ela chegue e a Tua unção vá na frente, tocando nos doentes, nos enfermos, na UTI, aonde tem uma pessoa desesperada, aonde tem uma pessoa desenganada, pessoas que estão com dias, horas contados de vida, Senhor, mas que a nossa voz possa chegar até elas, que o Senhor possa abençoar os governantes do nosso Brasil. Abençoe, meu Deus, a todos aqueles que estão participando, no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe você, uma boa tarde. O pastor Lúcio vai entrar agora, e vai ser uma tarde abençoada. Compartilha aí, você que está entrando. Aí, ó, pastor Lúcio, boa tarde.
Boa tarde, pastor Gilberto. Tudo bom? Que benção, hein? Glória a Deus. Que maravilha, né? Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Deixa a gente fazer o teste aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho, para a gente poder começar. Deixa eu dar uma olhada. Enquanto isso, as pessoas podem entrar aí. Vai ser uma bênção. Pastor Lúcio, que é de Goiás. Se apresenta aí, ô Pastor Lúcio, para as pessoas, o povo daqui, né? Rapaz, O povo que não te conhece. pastor Gilberto, a paz a todos. Que a presença do nosso Deus seja derramada sobre a vida de todos vocês. Pois é, pastor Gilberto, nós estamos aqui no estado de Goiás, aqui na cidade de Rio Verde. Estamos aqui trabalhando e ganhando almas em prol do reino do nosso Deus, né? Que o que Deus nos chamou para fazer é isso, a missão é essa. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o reino de Deus. É verdade? Hoje eu sou pastor aqui na Nação Forte. O senhor é pastor em outra denominação, mas o que nós estamos aqui para fazer é pregar o reino de Deus, né? Não é uma denominação. Estamos aqui para falar para essas pessoas que estão chegando, que vão chegar, que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a solução para todos os problemas que nós estamos enfrentando. Jesus, ele é a solução para essa senhora que está com o filho nas drogas, para essa senhora que se encontra angustiada, desesperada, para esse amigo que se encontra desesperado com a sua empresa fechada, com o seu faturamento despencando, as dívidas se acumulando, enfim. Jesus é a solução. Nós vamos falar para essas pessoas, nesses minutos que aqui vamos estar, que Jesus é a solução. Diferentemente da denominação, da placa de igreja, do credo religioso dela, Jesus Cristo é a solução. Né, meu pastor? É verdade, a gente está aqui para pregar, não, não denominação, não igreja, a gente prega a palavra de Deus, né? A gente prega a palavra de Deus e o povo de Deus é um povo só, não é verdade? O povo é o mesmo, o povo é abençoado, aonde tem aflitos, né? É em todos os lugares e a dor é igual para todo mundo, a dor é igual no Rio de Janeiro, a dor é igual em São Paulo. Por exemplo, as pessoas agora nessa epidemia, nessa pandemia, a dor de muitas pessoas de perder um ente querido, perder o emprego, de estar desempregado, estar no isolamento, na quarentena. A dor, ela é igual para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro. A dor é igual para todo mundo, né? E a palavra de Deus, ela vai alcançar todos que crê, né? A gente está aqui para quem crê. Nós não estamos procurando seguidores, não. O que a gente quer é pregar a palavra de Deus para o maior número de pessoas que a gente pode. Por isso é importante essas pessoas aí compartilhar esse vídeo para que muitas outras pessoas possam ser alcançadas, possa ser abençoada, né? Ontem nós estava planejando ontem que o senhor entrasse aí para participar. Eu acho muito grandioso, né?
a sua participação. Com certeza vai ser uma bênção para todo aquele que crê, né? E a gente sabe que ontem era para a gente entrar, mas ontem não deu. E eu estava falando de Daniel, né? Falando de Daniel, que foi um grande exemplo, né? Numa época difícil, numa época de perseguição, numa época de tribulação, numa época de prova. Na época de prova, ele se mostrou fiel, né? E a verdade é, o pastor Lúcio, que a gente conhece a pessoa, né, pelas atitudes dela. Eu estava falando ontem isso, que não importa o dom, não importa o talento que ela tenha, seja de louvar, de administrar, de pregar, de revelar, de interpretar, seja o talento que ela tenha de cantar, não é o talento, não é o dom dela que faz a diferença. Como existe muitas igrejas que às vezes têm milhares, centenas e milhares de membros e seguidor no YouTube, na sua rede social, milhares de pessoas, mas a gente sabe que ter esses milhares de seguidores não quer dizer que está aprovado por Deus. Não quer dizer que está aprovado por Deus. Eu estou falando do comportamento da pessoa, né? Da atitude dela, que era o caso de Daniel. Era o caso de Daniel, que o comportamento dele mostrava quem ele era, né? O comportamento vai mostrar quem é a pessoa, principalmente agora nessa época difícil, né? Com certeza, com certeza, né? A gente vê na palavra, a gente aprende com Daniel que Daniel ele estava na Babilônia. Daniel ele viveu na Babilônia. Daniel ele conviveu ao lado dos babilônicos, pessoas que não confessavam, que não viviam, pessoas que não acreditavam no Deus de Daniel. Só que Daniel ele não se corrompeu. Daniel ele se manteve íntegro, fiel, temente, obediente ao Deus que ele servia. Então, por mais que Daniel não estava no seu país, na sua cidade, Daniel não estava na sua igreja ali diariamente, mas Daniel não saía da presença de Deus. Daniel estava constantemente na presença de Deus. Eu estava analisando, pastor Gilberto, e observando, tudo é um hábito. Daniel ele tinha um hábito, Daniel ele tinha o costume de orar. Daniel ele tinha o hábito de orar. Daniel ele orava, a Bíblia chega até a dizer, né, que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Então isso já estava dentro de Daniel. Estava dentro de Daniel nos dias bons e nos dias maus. Daniel agia da mesma forma, sempre pautada em cima da oração. Daniel sempre buscava Deus. As coisas estão dando certo para Daniel. Daniel estava orando 3 vezes ao dia. As coisas estão dando errado. O vento não está favorável, mas Daniel estava orando 3 vezes ao dia. Só uma observação. Muitas são as pessoas que elas não têm esse hábito, o hábito de vir à igreja constantemente. Ela vem à igreja quando dá. Ela vai à igreja quando sobra tempo. Ela vai à igreja quando ela não tem nada para fazer. Então, pastor, no momento desse que nós estamos vivendo, o que acontece? Se essa pessoa vir ou não vir, para ela não vai fazer muita diferença, não é verdade? Tem pessoas, para esse irmão que está
que está assistindo também, as pessoas que estão vendo, tem pessoas, o pastor Luz, como o senhor está falando aí, que Daniel, vamos colocar assim, ele estava fora da sua cidade. Ele estava na cidade da Babilônia. É como a pessoa que está, por algum motivo, principalmente até agora, em alguns lugares está proibido abrir a igreja, né, ter culto. Graças a Deus, é até uma notícia boa que eu quero dar. Falei ontem, quero repetir aqui. É até, graças a Deus, que aqui no Rio de Janeiro, teve aí uma reunião ontem do governo com o Ministério Público e graças a Deus, a mão de Deus, né, que eu acredito que tocou nos juízes e eles acataram a necessidade de abrir alguns comércios e a igreja, né, o templo. Na verdade, a igreja nunca para. A igreja somos nós, a igreja nunca fechou, a igreja não está de férias. É bom a gente lembrar, né? A igreja não está de férias, a igreja não está parada, a igreja não para. O que estava parado é o templo, mas, graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro, ontem, quarta-feira, tivemos uma vitória. Mais uma vez, a força do mal, Satanás caiu de joelho, mais uma vez, caiu de joelho, porque ontem o juiz acatou o decreto de abertura, né? Então, a gente pode cultuar o nosso Deus na igreja, no templo. Porém, vamos dizer que Daniel tivesse num lugar que não é a igreja dele, não está podendo ir na igreja, não está podendo clamar, mas ele tinha um comportamento natural, espontâneo, de buscar Deus, de louvar Deus. E isso não depende da situação, isso não depende da circunstância, se está tudo bem, se está mal. Se eu tiver com dinheiro, eu vou na igreja. Se eu estou sem... Você sabia? Tem pessoa que fala, não, eu não tenho oferta, eu não vou na igreja. Meu irmão, não depende de ter oferta ou não ter oferta. Não depende do tempo estar calor ou estar chovendo. Não depende se as coisas estão indo bem, se está com saúde, se está doente, se está bem ou não. O importante é a pessoa buscar a Deus. Buscar a Deus. E eu quero fazer uma importância, ressaltar uma coisa importante, que não depende nem de alguém chamar ela, porque às vezes eu acredito que o senhor, como um pastor, qualquer pastor que cuida das ovelhas, pastor que cuida da ovelha, ele às vezes vai ligar para aquela ovelha, vai ligar para a pessoa, saber como que ela está, saber se ela está bem, se ela está com saúde, se ela está bem espiritualmente, até materialmente, se ela precisa de alguma coisa. Mas eu vou dizer para o senhor, a pessoa, quando ela tem o espírito que tinha Daniel, ela não precisa nem de alguém para ela vir na igreja. Ela vai sozinha. Sabe aquele tipo de crente que só vai na igreja se alguém for com ela? Você deve ter visto, né? Tem pessoa que só vai em companhia com alguém, só vai acompanhar alguém. Se a pessoa não vai, acontece muito da filha, só vai se a mãe for. O marido só vai se a esposa for. Se a esposa não vai, o marido também não vai. Quer dizer, a fé da pessoa tem que ser individual, né? Com certeza, né? É isso mesmo que o senhor acabou de falar. Essa eu creio, e comigo, é isso que estava dentro do coração de Daniel. Daniel, ele não esperava os outros chamar ele para orar. Daniel, ele não esperava. Tinha mais pessoas ali que moravam no palácio, que moravam na cidade, que vieram com Daniel quando eles foram trazidos para a Babilônia como cativeiro. Mas a gente entende, a gente vê com a palavra de Deus que Daniel não esperou. Isso está dentro de mim. A sede de buscar a Deus, a sede que eu tenho da presença de Deus,
é individual, né? Como o senhor acabou de falar, isso não depende de ninguém. Não depende de ninguém. Então, eu sei que eu preciso buscar a Deus. Então, isso estava dentro do nosso irmão Daniel. E é isso que ele fazia. É isso que ele fez durante toda a sua Eu, vida. eu acredito, eu acredito que Daniel, ele, ele obedecia ao rei, né? Daniel, ele serviu na época do rei Nabucodonosor, e ele, muitas vezes, ele exortou o rei, ele falou ao rei o que ele precisava falar, mas quando o rei quis impor, quando o rei quis impor uma situação difícil, Daniel não se curvou. Aí veio o Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. Daniel também, ele respeitava o rei, mas ele sempre teve temor a Deus, né? Temor de Deus no coração dele. É o que a gente tem que viver. Eu estava falando aqui, ontem eu estava falando, os reis mudam, governador muda, vereador muda, os reis mudam, mas os profetas ficam. A profecia de Deus permanece. Por isso que a Bíblia fala: os céus e a terra passará, mas a minha palavra não. Quer dizer, então passou Nabucodonosor, passou Belsazar, depois veio Dario, veio outro rei, veio Ciro, e Daniel, ele obedecia a Deus, né? Quando o rei falou então que era, ele fez um decreto, né? Exatamente a situação que a gente está vivendo hoje. Ele fez um decreto para que ninguém orasse, ninguém fizesse pedido nenhum, a Deus nenhum, a não ser que fosse o próprio rei. Então, Daniel, como ele tinha um hábito, né, de orar, então Daniel foi para a sua casa para orar. A Bíblia diz que alguns homens, outros homens, foram com ele. Interessante, né? Tinha homens que andavam com ele, mas não tinham o mesmo espírito que ele tinha. Por isso que a pessoa tem que tomar muito cuidado, né? Essa pessoa, e você que está nos ouvindo, tome cuidado com aquilo que você ouve, seja de televisão, seja de um vizinho, seja dentro de casa, seja na rede social. Toma cuidado com o que você ouve, com aquilo que você vê. Porque pessoas que estavam com Daniel, mas não compartilhavam da mesma fé que Daniel. Então, aqueles outros homens foram para observar, né? Daniel foi orar, tem outros que vão para observar e denunciar Daniel, quer dizer, criticar Daniel, apontar o dedo para Daniel. Sempre vai ter esse tipo de pessoas, o pastor Lúcio. É um outro raciocínio, que sempre vai ter pessoas que vão ficar contra o Daniel. Sempre vai ter aqueles que não concordam com o Daniel, como tem hoje. Com certeza aí em Goiás, aqui no Rio, em todo lugar tem pessoas que não concordam de alguém ir na igreja, né? Isso é De verdade. alguém abrir a Bíblia. As pessoas não concordam. E tem aqueles que criticam, tem aqueles que se levantam. Eu estava lendo agora à tarde, agora antes da live, eu estava lendo Samuel, segundo Samuel, onde fala que Davi, ele passou por uma situação aonde ele estava com seu exército caminhando, e um homem chamado Simei, segundo Samuel 16, 5, isso que eu estou falando, Simei, Davi passava e ele começou a atirar pedra em Davi, começou a atirar pedra e amaldiçoar Davi, ele jogava maldição em Davi, queria ver Davi morto, queria ver Davi com a vida destruída. Então não adianta. Aí o soldado de Davi, ele pegou a espada e falou: Senhor, Davi, queres que eu venha arrancar a cabeça dele, do que estava jogando pedra? Davi disse: não, não, deixa ele, porque de repente ele está fazendo isso aí porque Deus permitiu.
que Davi talvez estava sendo testado, provado. Então, na verdade, a gente vai passar por situações que a gente vai ser apedrejado, a gente vai ser criticado. Tem pessoas que vai na rede social, vai na, na, na nossa igreja, ou vai até o povo da igreja para criticar, para falar mal. Tem pessoas que criticam. Eu estava falando ontem do carrapato. Ontem eu falei, dei um exemplo do carrapato, né, que é esse tipo de pessoa aí, que só vem para criticar, só vem para levar a palavra negativa, fofoca. Você vê, né, aqueles homens olharam Daniel orando e foram correndo levar a notícia para o rei, a fim de prejudicar Daniel, a fim de denunciar Daniel. Como tem gente assim que é tipo um parasita, sabe? Não serve para nada realmente. Então a pessoa, ela só vai para ver o erro, só vai para ver a falha, só vai para criticar. E você que está assistindo tem que tomar cuidado, se não tem um parasita desse grudado em você. Porque igual o carrapato, no animal, ele suga tudo, deixa o animal fraco e ainda transmite o que ele tem, é um veneno, é ruim. Tem muita gente assim, ô pastor Lúcio, não tem? Com certeza, com certeza. É o que mais tem, né? É o que mais tem, é aquele, ele não quer ir, mas também não quer que a pessoa vá. Mas, pastor, olha só, coisa interessante, a palavra de Deus, ela diz também, a Bíblia diz lá em Mateus 6:33, ela vai falar assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Priorizar, priorizar. Daniel, ele priorizou na vida dele aquilo que para ele era mais importante. Mais importante, eu obedeço o rei, eu não quero ser desobediente, eu não sou um servo mau, mas para mim a prioridade é agradar a Deus. Então eu queria falar para essas pessoas, para a honra e glória do Senhor Jesus, essas pessoas que pararam aqui para nos ouvir, tiraram um tempo da vida delas para escutar o que nós estamos falando. Eu quero falar para essa pessoa, diferente seja o que você esteja vivendo, diferente que a luta que você esteja enfrentando, nós temos que priorizar na nossa vida aquilo que é mais importante. O que é mais importante para o Senhor e para a Senhora? Agradar, é claro, deixo bem claro, devemos obedecer os homens e as suas leis, mas temer, você deve temer somente a mão de Deus. Foi isso que Daniel fez. Daniel respeitava muito o rei. Na verdade, Daniel, né, pastor Gilberto? Daniel, ele era amigo de Dário. Daniel era amigo, Dário tinha Daniel como amigo. Tanto que depois que Dário foi induzido, depois que eles convenceram a Dário a sancionar a lei, a baixar o decreto, Dário ficou preocupado, porque, na verdade, ele sabia das prioridades de Daniel. E o que acontece muitas das vezes é que quando a pessoa, por exemplo, há meses atrás, a igreja estava funcionando a todo vapor, reunião todo dia, 2, 3 vezes no dia, e carro de som e panfleto na rua. Muitas pessoas estavam na igreja com uma fé grande, vai dar certo, Deus vai abençoar, vai acontecer. Só que nesse período, que nem aí no Rio já vai voltar, nesse período que as pessoas não podem vir presencialmente nos cultos, tem muitas pessoas que já deixaram de lado. Elas já deixaram a palavra de lado, ela já deixou Deus de lado, ela já deixou a comunhão dela de lado. Quer dizer, ela já não ora mais, ela já não lê a Bíblia mais, ela não jejua mais, ela não tira um tempo para ela e Deus mais. É o hábito, né?
Sim, Se a gente for é porque pensar quantas pessoas têm hábito de, quando acordar, né? Ela escova o dente, né? Lava o seu rosto, toma banho. Hábitos tem pessoas que têm o hábito de quando levanta, ela vai para uma janela, faz a oração dela. Outro, o hábito de fazer exercício, né? Tem pessoa que quando ela acorda, pastor Lúcio, o hábito dela, quando ela acorda, ela nem escova o dente, ela já pega o celular na mão, a rede social. São hábitos, né? Hábito de falar palavrão, hábito de beber, já é vício, né? O é, celular já virou vício. Mas são hábitos que a pessoa tem de fofoca, hábito de ficar. O senhor conhece pessoa que tem hábito de ficar reclamando? Hein? reclamando, falando mal da vida alheia. Então as pessoas têm muitos hábitos, mas Daniel, ele tinha um hábito de orar. Ele tinha um hábito de ir orar, e era orar agradecendo, louvando a Deus. Louvando, agradecendo a Deus. Como o senhor disse, havia um decreto, ele respeitava o rei. Mas antes de ser amigo do rei, olha só, meu irmão, anota isso, escreve isso. Antes dele ser, Daniel, ser amigo do rei, ele era amigo de Deus. Aleluia. É isso Nós temos que mesmo. ter esse compromisso com Deus, ser amigo de Deus, ser fiel a Deus, ser leal a Deus. Se a igreja está aberta, amém. A igreja, o templo, se a igreja estiver fechada por algum decreto, a gente respeita, mas o povo é leal a Deus, é fiel a Deus, é reto ao Senhor e tem que cuidar realmente para a pessoa não se desviar, não se Pastor Gilberto, esfriar. Pastor Gilberto, olha só. Daniel não perdeu o foco. Daniel não perdeu o foco. Daniel não perdeu o foco. Por mais que Daniel sabia do decreto, da lei, ele sabia que ele poderia ser morto se pegassem ele orando. Mas Daniel não perdeu o foco, o meu alvo. Muitas das vezes nós temos pessoas dentro da igreja que isso daqui, uma lutinha, qualquer coisa faz ela perder o foco. Ela Ela se vem, distrai. sim, ela se distrai com muita facilidade. O senhor acabou de falar agora há pouco, e eu vou falar de novo. A pessoa está vindo para a igreja, ela está vindo, ela saiu de casa para vir para a igreja. Se ela encontra alguém no caminho, se esse alguém falar mal da igreja para ela, ela já volta para trás. A pessoa ela está Mas dentro já da igreja. aconteceu. Acontece, às vezes a pessoa está vindo para a igreja, alguém no caminho pergunta para ela, mas a sua igreja está aberta? Tá. Aí a outra fala, nossa, o pastor da tua igreja é louco, é irresponsável. Você está louco de ir na igreja? Olha o vírus. Quer dizer, a pessoa tem medo do vírus, tem temor à doença, tem temor de várias coisas, só não teme a Deus, né? Só não teme a Deus. E nesse raciocínio aí, a pessoa às vezes fala assim: ah, houve um decreto para fechar a igreja. Meu irmão, meu querido, a igreja não acaba, a igreja não fecha. Sabe por que não fecha? Ô pastor Lúcio, sabe por que a igreja nunca vai fechar? Porque a igreja, eu estava lembrando agora, o senhor falou, me lembrei aqui agora, o Espírito Santo, né? As coisas de Deus, a gente está falando, o Espírito Santo vai fluindo, vai dando, né, a ideia. E o senhor falou aí, eu me lembrei, quando, quando Moisés, quando Moisés, a Bíblia diz que o diabo estava disputando pelo corpo de Moisés, né? A Bíblia diz que Deus enviou Gabriel para lutar pelo corpo de Moisés. Olha como isso é forte demais. Que coisa forte. Se Deus enviou Gabriel para defender o corpo de Moisés, ô pastor Lúcio, imagina a igreja que é o corpo de Cristo, o que Deus não faria por ela?
O que Deus faria? Não, o que Deus não faz pela igreja? Ah, meu irmão, oh meu Deus do céu, o que Deus não faz pela igreja dele? Você acha que alguém vai derrubar a igreja? Você acha que alguém vai conseguir destruir a igreja? Não vai mesmo, porque existe um Deus que luta pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Ô pastor Lúcio, eu sei, Isso. falando... E não é de hoje, né? No raciocínio que o senhor está falando, que ninguém pode destruir a igreja. Um exemplo, para o senhor continuar aí o que o senhor ia falar, um exemplo, né? Mataram João Batista pensando o quê? A gente mata João e tudo se acaba, né? Pensaram se vamos matar João Batista, que daí o evangelho morre, aí acaba. Eles pensavam que se eles matassem João Batista, acabava tudo. Hoje nós estamos aqui. Se Jesus não voltar, nós vamos e Deus vai levantar outra geração. A igreja do Senhor Jesus, ela não para, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ninguém fecha. Exatamente. Então, nesse espírito aí de compromisso, de ter o foco em Deus, né? Porque as lutas, meu irmão, meu querido irmão, as lutas, meu irmão, desde quando você tem luta? Desde quando eu tenho luta? Desde sempre. Desde quando? Não é só na quarentena, não, porque na quarentena, com epidemia ou sem epidemia, sempre vai ter as lutas. Pastor Lúcio, as lutas sempre estarão aí. Enquanto a gente estiver nesse mundo, vai ter luta. É luta na família, é luta na finança, é luta na saúde, casamento. Sempre vai ter luta, perseguições para pregar o evangelho. Agora, o foco tem que ser sempre ter compromisso com Deus, ser fiel a Deus. Eu estava aqui, deixa eu ler aqui na Bíblia, a gente não ficar só nas nossas palavras. Deixa eu ler Daniel capítulo 3, se você tiver a Bíblia aí. Eu não quero ficar só em palavras, mas eu quero, claro que a gente está falando aqui de contexto da Bíblia, mas eu quero ler aqui, Daniel capítulo 3, o versículo 17. Daniel 3,17. Aqui está falando daqueles 3 amigos de Daniel, né? Que na verdade o nome deles são Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido o nome babilônico que eles receberam, Sadraque, Mesaque e Abednego, é mais conhecido o nome que eles receberam de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, Ananias, Misael e Azarias. A mesma coisa, o rei fez lá, o rei Nabucodonosor fez lá uma estátua de ouro, uma estátua dele de ouro, todinha. Ele falou: eu quero uma estátua minha de ouro, e todo mundo vai ter que se dobrar, vai ter que adorar essa imagem. Quando todo mundo se curvou, Ananias, Misael e Azarias, o Sadraque, Mesaque e Abednego, ficaram de pé. E aqui no versículo 17, a Bíblia diz assim, ó, eu vou ler o versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. O senhor vê, pastor Lúcio? Eles já tinham a opinião deles própria. Oh, meu Deus, como falta isso em pessoas hoje, viu? Pessoas não têm opinião própria. Se a televisão fala uma coisa, ela acredita. Se o rádio fala outra, se a internet fala uma coisa, se o vizinho fala uma coisa, tem pessoas que não têm opinião própria.
ela fica, é a pessoa que é vazia, né? Na verdade, a pessoa que é vazia de Deus dentro dela, então, como ela é vazia de Deus, Deus não fala com ela, Deus não fala com ela, aí ela fica procurando na internet, procurando conselho de um, conselho do outro, do vizinho, do amigo, de psicólogo, de tudo quanto é gente aí, para ver o que vai Pastor, fazer. não vou Ah, cortar o senhor continua. Essa pessoa que o senhor acabou de falar, que ela tá vazia, o que acontece? Eu vejo muitas das vezes que a pessoa ela não quer abrir a Bíblia para Deus falar com ela. Ela quer que o homem fala com ela. Então, muitas vezes, ela vai atrás de uma revelação do homem. Já aconteceu comigo, a pessoa chegar na igreja e falar para mim assim, ora por mim. Aí eu orei pela pessoa, aí ela fala assim, e aí, o que Deus te falou? Sabe, muitas das vezes a pessoa ela quer ouvir o que o homem quer falar, e aí tem muita coisa que o cara fala qualquer coisa, e a pessoa sai pensando que foi Deus que falou. Ela não quer ler a palavra, né? Buscar na palavra. na verdade, a pessoa tem, aqui, ela tem que ter dentro dela a presença de Deus, o fogo do Espírito dentro dela, que é o Espírito Santo que guiará. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos guiará nos últimos dias por todo o nosso caminho que devemos fazer, né? O Espírito Santo vai te guiar, meu irmão. Eu não quero guiar você. Você não tem que se guiar por mim, nem por ninguém. Você tem que se guiar pelo Espírito de Deus. Mas a pessoa às vezes fica lá, fulano, você vai na igreja? Fulano, o que você acha? Eu tenho que ser fiel? Eu devo ser dizimista? Eu devo ofertar? Ou então ela pergunta, você acha que eu tenho que perdoar aquela pessoa? Então, ela não tem a opinião dela própria. Sadraque, Mesaque e Abednego tinha. Porque quando o rei disse, olha, quando tocar os instrumentos, vocês vão dobrar o joelho e vão adorar a minha imagem. Ele disse, olha, rei, quanto a isso, nem precisamos te responder. Aí no 17 diz assim, olha só que coisa forte. O 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha só, no 18, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aleluia! Ah, meu irmão, sabe, o pastor Lúcio, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, os três disseram, olha, rei, se o Deus que a gente serve, ele quer nos livrar da tua fornalha, o Deus que a gente é fiel, o Deus que a gente serve é fiel, ele pode nos livrar da fornalha, mas se Deus não livrar, ele está dizendo, se não acontecer o livramento, a gente morre lá, mas morre com Deus, mas a gente não se dobra. Sabe, isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Hoje, a pessoa dizer, eu sei que Deus quer me prosperar. Se Deus me prosperar, glória a Deus. Se não me prosperar, eu vou continuar amando a Ele, sendo fiel a Ele. Se Deus me curar, glória a Deus. Mas é a mesma coisa dele falar assim, ô pastor Lúcio, se Deus me curar, glória a Deus. Se Deus não me curar, glória a Deus também. Sabe o que é isso, pastor Lúcio? Isso é Oi. conteúdo. Isso aí é a pessoa cheia do poder de Deus. Só vai entender isso quem é cheio do poder de Deus. A pessoa fala, se Deus converter minha família, glória a Deus. Eu vou servir, vou amar a Deus. Mas e se a minha família não se converteu? Eu vou continuar amando a Deus, vou continuar glorificando, sendo fiel a Deus. Se eu tiver bem, se eu tiver casa, carro, trabalho, dinheiro, saúde, família, glória a Deus. Se eu não tiver, se eu tiver passando aperto, dificuldade, tribulação, glória a Deus. Se tiver que morrer, eu vou morrer lá no meio da fornalha, mas
eu não vou me curvar. Sabe o que é isso? Isso se resume numa frase. Numa frase, meu querido, uma frase. A minha fé não é negociável. Glória a Deus. É ou não é, pastor Lúcio? Isso A é fé não se verdade. negocia. Isso é A fé verdade. não negocia. Quando a pessoa sabe em quem ela tem crido, quando a pessoa conhece o Deus que ela serve, quando a pessoa ela é nascida de Deus, quando ela é nascida de Deus, diferentemente dela receber milagre ou não, ela está com Deus e acabou. Ela está com Deus e ponto final. Ah, mas você está indo para a igreja até agora, o seu filho continua lá, não importa, eu estou com Deus, acabou, eu sei em quem eu tenho crido. Talvez as pessoas, você não está vendo, mas eu estou vendo. Eu estou vendo o que Deus está fazendo. Então, quando, pastor Gilberto, quando eu sei em quem eu tenho crido, quando eu sei a quem eu entreguei a minha vida, isso é inegociável. Inegociável. Não vou negociar a minha fé. Não vou. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam em quem eles estavam confiando. Eles sabiam. Então, quando o rei impôs aquela ordem, mais uma lei severa, que pagariam com a vida, eu quero dizer para o senhor que ali no meio, do lado desses 3 homens, tinha outros cristãos, tinha outras pessoas ali, que falava glória a Deus, aleluia, batia palma, coisa e tal. Mas quando vem o fogo, pastor Gilberto, quando vem o fogo, quando vem a luta, quando vem a prova, só me permita falar uma coisa, quando o chicote começa a estralar, só permanece de pé aquele que verdadeiramente é nascido de Deus. Aquele que verdadeiramente... A pessoa, quando vê o bicho pegar, só fica de pé, só ficou de pé Sadraque, Mesaque e Abednego. E os outros crentes que estavam lá? E os outros que diziam crer em Deus? Todo mundo se prostrou diante da situação. De repente, a gente está falando com pessoas agora, pastor Lúcio, tem muita gente que está prostrada diante da ameaça, da doença, da epidemia, da crise. Ela está de joelho, já está prostrada. Ela meu já irmão, se entregou, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ela já se entregou. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele sabia em quem eles estavam crendo. Exatamente. Ele sabia quem eles eram, que eram homens tementes e fiéis a Deus. E sabia do poder do seu Deus. Por isso que eles não se curvaram. Se você conhece o poder que tem o seu Deus e você sabe quem você é, meu irmão, você vai em frente, porque Deus vai te honrar. Agora, se você não sabe quem você é, se você não sabe nem quem você é no cenário, você não sabe se você é fiel, não é fiel de vez em quando, é aquele crente que qualquer coisa distrai você, desanima você, você fica cheio de altos e baixos. Então, se você não sabe nem quem você é, meu irmão, você não vai saber para onde você vai. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego sabia quem era, sabia quem é o seu Deus, foram para a fornalha dizendo, eu vou para lá, se Deus quer me livrar, ele vai me livrar. Se Deus não me livrar, eu morro ali e vou para a glória, mas eu não vou me curvar. Quem é de Deus não vai se prostrar diante da dificuldade, diante da tribulação. Pode vir a família, pode vir um exército, prefeitura, governador, presidente, pode vir um inferno contra ela, ela vai continuar firme na fé dela. Ô pastor Lúcio. Pastor, olha só, o rei Nabucodonosor, ele não esperava ouvir uma resposta tão audaciosa como essa. Todo mundo tinha medo de Nabucodonosor. Nabucodonosor era temido. O nome de Nabucodonosor fazia o joelho do povo tremer. Mas se ouviu a resposta, olha só, no 18. Olha só, se não fica sabendo, ó rei,
que não serviremos. É isso, pastor, que essa pessoa tem que fazer agora. É isso, minha amiga, meu amigo, que você tem que fazer. Olha para o problema que você está vivendo, olha para a situação que você está enfrentando e diga para ela: eu não vou abaixar minha cabeça, eu não vou me prostrar, eu não vou me curvar diante deste e de nenhum problema, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei do que o meu Deus é capaz de fazer. O Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos é o Criador dos céus e da terra. Ele não perdeu o controle da vida da senhora e muito menos da vida do senhor. Talvez, pastor Gilberto, tem pessoa que está com um familiar acamado, que está com um familiar entubado, que está com um familiar na UTI. Ou talvez tem pessoas aí que estão nos acompanhando ou conhece alguém que o que a pessoa mais deseja é dar cabo da própria vida por causa de um problema, por causa de uma luta que ela está enfrentando. Eu quero dizer para essa pessoa, pastor, que no nome, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus pode livrar ela dessa situação. Deus, ele pode quebrar os grilhões, quebrar as algemas, as cadeias, as correntes que aprisiona ela, a depressão, a angústia, a síndrome do pânico, do medo, ao Covid-19, e etc, etc, etc. O que essa pessoa tem que fazer, o que ela tem que fazer é se levantar, se colocar de pé, por mais que tudo esteja dando errado, por mais que ela esteja passando, pastor, pelo vale da sombra da morte. A Bíblia diz: não temerei mal algum, porque tu está comigo, Deus está com ela, Deus está conosco. Então, os homens do passado, os crentes do passado, os cristãos do passado, eles tinham isso dentro deles muito bem resolvido. Muito bem resolvido. Então, isso vem com o quê? Isso vem com o quê? A gente volta lá atrás, dos hábitos, do foco. Se a pessoa não tem o hábito de buscar Deus, se a pessoa não tem o hábito de orar, se ela não tem o hábito de jejuar, se ela não tem o hábito de ler a Bíblia, se ela não tem o hábito de se consagrar, de se levantar contra os problemas, de usar a fé, exercitar a fé, qualquer formiguinha que bater de frente com essa pessoa vai jogar ela no chão. Exatamente, exatamente. Então, como o senhor acabou de falar, só para a gente já finalizar e fazer um clamor aqui, uma oração, eu entendo que Deus está querendo levantar homens, mulheres, como Sadraque, Mesaque e Abednego nos dias de hoje, difíceis. Meu irmão, seja como Sadraque, Mesaque, como Daniel, homens valorosos que não se curvaram diante do problema, diante da situação, que ficaram de pé diante do problema, mas ficavam de joelho diante de Deus. Ficava de joelho diante do seu Deus para buscar a Deus, né? Como dependência de Deus, mas diante do inimigo ficaram de pé. É desse crente, o pastor Lúcio, é dessa igreja que eu tenho saudade, é desse crente que eu tenho falta, que eu sinto falta, aquele crente cheio do poder, cheio de fogo, cheio da unção, aquele crente que, sabe, é tudo ou nada, é aquele crente que é mesmo, entendeu? Firmeza, firmeza. É aquele crente que fala: daqui eu não saio, daqui eu não tiro, eu não olho para trás, que Deus é comigo, eu vou em frente. É esse crente que está precisando hoje. Até porque o que Deus quer fazer, o que Deus tem para fazer, é uma obra tão grande, é tão grande nesse mundo, salvar tantas almas, né? Uma colheita grande de almas, antes que venha a grande tribulação. E quando vier essa tribulação, o pastor Lúcio, se as pessoas não forem assim, elas vão acabar se prostrando, se curvando diante dos problemas. Mas nós vamos clamar agora, a gente vai fazer aqui um clamor, eu vou pedir para o senhor fazer aqui nesse ato profético aí um clamor.
para Deus levantar aí os Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, no dia de hoje. Homens e mulheres que não vão se prostrar, que não vão negociar a sua fé, tá? Então, sim, deixa, fica à deixa, eu, vontade. deixa eu só fazer Pode. uma colocação no que o senhor acabou de falar, porque, olha só, a palavra de Deus, ela diz, buscai o Senhor enquanto há tempo, invocai-o, né? Buscai a Ele, há tempo, ainda há tempo, há tempo, há tempo para essa pessoa que está pensando em suicídio, há tempo para essa pessoa que está amargurada, angustiada. Buscai o Senhor enquanto há tempo, buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, né? Não deixa para fazer isso quando não puder mais. Como o senhor acabou de falar, na volta de Tem Cristo. pessoas que estão desviadas, o pastor Lúcio. Tem muita gente que está desviada. E não é por causa da igreja, não. Está desviada mesmo, é porque ela está fria, está desanimada, não tem vontade de buscar. Então, é o momento dessa pessoa buscar a Deus. É momento dela acordar. Vamos acordar, Brasil. Vamos acordar, gente. Acordar para buscar a Deus. A Bíblia fala, desperta, ó tu que dorme, e Cristo te iluminará. Cristo quer te iluminar, então tem que acordar. Buscar a Deus enquanto há tempo. Não, hein, pastor Lúcio? Tem pessoa que fala assim, ó, eu vou esperar o vírus passar, a epidemia passar. Se demorar até dezembro, a gente está em junho, se demorar junho, julho, agosto, setembro, e aí? Ela vai ficar que nem um carvão, apagadinho, apagadinho, frio, frio, frio. Por isso, é hora da pessoa tomar atitude e buscar Deus, né? Não esperar para amanhã, eu vou esperar quando melhorar. Quando melhorar, eu vou na igreja. Quando eu puder, eu vou na igreja. Talvez, tem pessoas que talvez nem conseguem mais se levantar. Então, nós vamos clamar por essas pessoas aí. Sim, vamos orar por elas, vamos pedir a Deus para que Deus venha tocar e também, pastor, para que essa pessoa não venha perder o foco, né? Para que essa pessoa não venha perder o hábito, para que quando que nem domingo, o senhor vai ter reunião aí domingo já? Domingo eu vou ter a Santa Ceia. Ou Domingo. amanhã sexta-feira eu já tenho 8 horas da manhã, e domingo agora vai ser a Santa Ceia, às 8 horas da manhã, a Santa Ceia. Eu quero até convocar todo o povo, e também às 18 horas, a Santa Ceia do Senhor Jesus. É participar da mesa de Deus, né? Daniel, ele se recusou a participar daquela mesa do rei Belsazar, porque tinha lá coisas contaminadas, coisas que era da casa de Deus, que ele estava tocando. Daniel não se contaminou com as coisas erradas. Daniel se sentava na mesa do Senhor. Domingo é o dia de sentar à mesa do Senhor através da Santa Ceia. Então vamos clamar. Isso é verdade, vamos orar. Que Deus abençoe a todos, pastor. Que Deus abençoe a todos que ficou com a gente até agora. Né? Aqui para mim não aparece as pessoas que está com a gente aí, não aparecem os nomes aqui, mas que Deus abençoe a todos, que Deus derrame a graça dele sobre a vida dessas pessoas, e eu tenho certeza que Deus falou com elas, tenho certeza que Deus falou conosco nesse momento, nessa 1 hora e pouca que a gente ficou aqui falando da palavra de Deus. Mas nós vamos orar, vamos clamar, e eu tenho certeza que a mão poderosa do nosso bom Deus vai se mover sobre a vida de todos nós. Vamos orar? Com certeza. Vamos, põe o louvor aí, põe aí. Tá ouvindo aí? Tá saindo o louvor? Põe, começa aí, faz aí, pastor, vai lá. Começa o seu clamor aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu peço ao Senhor neste momento, meu Pai, que o Senhor estende a tua mão poderosa
Meu Deus, e toca na vida desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, toca na vida do doente, do enfermo. Meu Deus, visita os hospitais, Senhor. Meu Deus, visita as UTIs do Brasil e do mundo. Meu Deus, visita, Senhor, Rio Verde, meu Pai. Visita essa cidade, visita, meu Deus, as pessoas que foram acometidas, meu Pai, pelo Covid-19. Meu Deus, entra na UTI, entra no hospital. Meu Deus, toca nos pulmões dessas pessoas. Meu Deus, toca no corpo dessas pessoas, meu Pai. Que esse espírito de doença seja ele repreendido. Meu Deus, que esta praga, que esse espírito de morte, que o cavaleiro da morte seja amarrado, meu Deus. Visita o Rio de Janeiro, meu Pai. Visita os hospitais, as clínicas. Que o cavaleiro da morte seja repreendido em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo a cura, a libertação sobre a vida de todos. Aonde chegar a nossa voz, que chegue o poder de Deus, que chegue a presença de Deus agora. Sim, meu Pai. E em concordância, eu declaro aqui a cura do enfermo, a libertação do cativo, o livramento de toda praga, toda epidemia, meu Deus, e a abertura de tudo que está fechado. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa cobrir esse povo que está participando agora, ao vivo, e aqueles que vão assistir depois, cubra-os com o teu poder, cubra com a tua proteção, Senhor, abençoa, meu Deus, os homens de Deus, os pastores, servos, obreiros, abençoa, meu Pai, todo o ministério que está do pastor Lúcio, a esta obra aqui, esse povo dizimista, o ofertante da tua obra, abençoa, meu Pai, os católicos, espíritas, todos, e eu te peço, Senhor, levanta homens como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, homens que não negociam a sua fé e não vão se prostrar diante da dificuldade, diante dos problemas, mas que vão ser fiéis ao Senhor todos os dias. Abençoa, meu Pai, todos que estão orando conosco e sejam tocados pelo teu poder e avivado em nome de Jesus. Faça isso, entra nessa casa, entra na vida dessa pessoa através dessa oração, pois nós determinamos a bênção na vida dela, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, graças a Deus, meu irmão, então é isso aí, graças a Deus, porque a gente sabe que Deus ouviu a nossa oração, tem muitas pessoas que vão ver, né? Hoje é feriado, e foi muito bom estar aqui com todos vocês, o pastor Lúcio também ter participado, eu sei que abençoou muito as nossas vidas. Então, pessoal, Deus abençoe, pastor Lúcio, Deus abençoe o senhor. Amém, meu pastor, amém. Amém, que Deus abençoe o senhor também, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o mundo, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos lutar, que nós possamos nos esforçar para sermos como Daniel, inegociável, né? Não negociar nossa fé com nada. Não importa cova de leão, não importa fornalha de fogo, estamos firmes na fé. Deus abençoe, pastor. Forte abraço. Com certeza. Deus abençoe muito aí o seu ministério, que eu sei que é um povo abençoado, que também deve estar assistindo agora ou vai assistir depois. Com certeza, eu conheço o pastor Lúcio já há muitos anos, é um homem de fé, um homem de Deus. Deus abençoe o senhor, foi um prazer, e outra hora aí o senhor participa mais vezes. Um abraço. Pessoal, você que nos assistiu aí, que o Espírito Santo abençoe você, tenha um final de tarde e uma noite muito abençoada e na presença de Deus, tá? Deus abençoe você. Amanhã eu vou estar aqui na minha live, 3 horas da tarde, que sempre a gente está fazendo, tá bom?
Deus abençoe. Um beijo bem grande para todos. Pastor Lúcio fica na paz também e todo o povo. Deus abençoe. Amém. A paz. A paz.